Muito boa noite para todos. A gente vai começar hoje, se Deus quiser, com um conceito que ele é muito forte no mundo dos negócios e também no mundo pessoal, porque a gente tem que entender uma coisa muito importante, que quando a gente fala de alguma midá, alguma característica de algo de cada um de nós, queridos, isso se refere a tudo que a gente fizer. Quando a gente fala da pessoa e essa pessoa muda, então ela muda onde ela estiver, em casa, nos negócios e consigo mesmo, nos seus pensamentos também. Cada vez que a gente olha para alguns personagens na Torá, para mim, me parece algo incrível de verdade. É o seguinte, gostaria de mergulhar hoje, por 2 minutinhos, ou menos, sobre o grande Rabi Akiva, que ele viveu próximo do ano 0 da contagem laica, e é uma pessoa que todo mundo conhece, que o começo de carreira dele, de Rabi Akiva, até os 40 anos de idade, de acordo com alguns comentaristas, não todos, ele era um homem muito distante de Torá. Alguns falam que ele, curiosidade, sabia a Torá, só que ele tinha uma aversão a isso. Mas, de alguma forma ou outra, Rabi Akiva estava longe do mundo de Torá, de acordo com todos, ou de acordo com alguns, tinham uma aversão a isso, então ele estava longe do mundo de Torá. E Rabi Akiva começou a conhecer o mundo de Torá com 40 anos de idade e faleceu aproximadamente com 85 anos de idade. Rabi Akiva se casa com Rachel, esposa única dele, e durante 24 anos ele vai se transformar, vai estudar na Yeshiva, e ele volta. Akiva se transforma do Akiva, que tinham muitos Akivas aí na rua. Akiva era um nome Zezinho, como que se fosse, sem desmerecer nenhum Zezinho, mas Akiva era um nome comum, que não tinha nenhum destaque especial. E de repente ele virou o famoso Rabi Akiva, que é conhecido, onde, se a gente for olhar no Talmud, eu dei uma pesquisada, o nome desse grande homem, Rabi Akiva, aparece mais de 300 vezes no Talmud Bavli. Ou seja, Rabi Akiva se transformou de Akiva para Rabi Akiva. A história da vida dele mudou dos 40 anos de idade para a segunda parte da vida dele, que foi mais ou menos até 85 anos de idade. Mas, para mim, a maior das transformações não foi somente de Akiva para Rabi Akiva. Tem algo mais pérola, mais power, que a gente pode aprender desse grande homem. É o seguinte, depois dos 24 anos que ele estudou, hoje, com 64 anos, 40 mais 24, 64 anos, Rabi Akiva volta com 24 mil alunos da Yeshiva. Lembrem que ele viveu aproximadamente 85, quer dizer, tinha mais 20 anos de idade, mais ou menos, até o final da sua vida no Olam Hazé, nesse mundo. E de repente Rabi Akiva perde todos estes alunos. Como a gente sabe, que Rabi Akiva teve 24 mil alunos. Esses 24 mil alunos que ele conquistou com 64 anos de idade, mais uma vez, foram todos mortos durante um período, como a gente sabe, que a Gemara no Tratado de Evamot, na página 62, 63, conta pra gente, 62b, se não me engano, conta pra gente que esses alunos todos faleceram porque eles não se comportaram de uma forma tão honrosa, quanto Hashem esperava de pessoas tão nobres quanto eles. Tudo bem. Continua tudo bem, não, mas difícil, mas a gente sabe dessa parte. Um passo para frente, o final da vida de Rabi Akiva, como termina. Rabi Akiva é um dos 10 mártires, chamado em hebraico Asara Arugei Malchut, que ele morre na mão dos romanos de forma muito trágica. Rabi Akiva morre com os romanos arrancando a pele da sua testa com pentes de tirar carrapato de cavalos. Assim o Talmud conta pra gente. Mas olha que interessante, pessoal. Se a gente voltar um pouquinho na história, Rabi Akiva está em 64 anos de idade, ele conquistou 24 mil alunos, e a gente for perguntar para uma pessoa qualquer, fala, olha, o que você faria nessa situação? Você fala, olha, depois de 24 mil alunos perdidos, 104 anos de idade, a pessoa pensaria muitas vezes se recomeça tudo de novo ou não, se vale a pena recomeçar, talvez não é para mim, talvez eu não sou a pessoa certa. E Rabi Akiva talvez tenha pensado isso ou não, a gente não sabe, mas o que Rabi Akiva fez de fato foi que ele falou o seguinte, olha, ele podia ter dito eu tentei,
Eu morei na pobreza com Rachel, minha esposa, eu morei no estábulo de cavalos, eu fiquei 24 anos longe de casa, eu perdi tudo. Os meus 24 alunos morreram, então isso é um simar minashamay, a gente diria, literalmente, porque Hashem matou os 24 mil alunos dele, falando, olha, esses 24 mil alunos não são fit para ser pessoas que vão passar a Torá. E se eles não são fit é porque Rabi Akiva, de alguma forma, de novo, sem julgar, mas o Talmud conta para a gente, no nível gigante dele, teve alguma coisa que não deu certo. E a gente vê que Rabi Akiva pegou e recomeçou tudo de novo. Com 64 anos de idade, lembrem que ele não veio 200 anos, ele veio 84, 85 anos de idade, recomeçou tudo de novo. Queria falar de mais um personagem, mas antes, pessoal, o que me mais pegou em Rabi Akiva não foi ele se transformado de Akiva para Rabi Akiva, isso é gigante. Foi depois que ele já virou Rabi Akiva e todas as ações da bolsa de Rabi Akiva caíram, a corporação de Rabi Akiva caiu porque ele perdeu todos os seus 24 mil alunos. Eu não sei se tem nenhum Rosh Yeshiva hoje que tem 24 mil alunos, eu acho que não. O maior Yeshiva do mundo, Leikud, Mir, tem 5 mil, 7 mil alunos, é muito, é demais, mas 24 mil é muito mais. Rabi Akiva perdeu tudo isso. E ele recomeçou. Leá, segunda personagem que eu queria abordar com vocês hoje, e última antes da gente ir para frente, no tópico do Shur, Leá passou por um mesmo caminho. Óbvio que Leá viveu muito antes de Rabi Akiva, mas ela passou mais ou menos pelo mesmo trajeto. Leá estava destinada a casar com Esav. Esav era o homem que estava destinado para ela. São duas irmãs gêmeas, Leá e Rachel, Leá a primeira, Rachel a segunda, e dois irmãos gêmeos, Esav e Yaakov. Então a primeira mais velha com o primeiro mais velho e a segunda com o segundo. No caso, Leá com Esav e Yaakov com Rachel. Leá dá um search no Google para entender quem é Esav. Ela pergunta para a inteligência artificial da época quem era Esav e descobre que esse homem tem não um passado ruim, um presente horrível. O que ela fez? No máximo, o que se faz? Fala, olha, tá bom, se esse é o homem que foi predestinado para mim, o máximo que eu posso fazer é escolher não casar com ele e ficar solteira minha vida inteira. Isso já é tzadeket. Ela podia estar falando, tá, melhor casar com ele do que ficar abandonada. Depois eu vou fazer ele fazer tchuvá, vou dar um jeito. Essa podia escolher o segundo caminho também e falar, tá bom, vou ficar solteira, para não ter filhos ruins, casadas com esse homem, Esav. Ramim contam que ela não decidiu nem caminho 1, nem 2, nem casar com ele e nem ficar solteira. Ela falou, olha, que Leá, a Gemara conta pra gente, no Tratado de Baba Batra, que ela tinha rugas embaixo dos olhos. E a Gemara pergunta, mas por que a Torá conta isso pra gente? Não é estilo de cosmético, nem de beleza. Por que a Torá conta isso pra gente? A Gemara conta pra gente, fala que isso não é um downside de Leá, é um louvor dela. Porque, olhem que interessante, queridos, Leá teve as rugas embaixo dos seus olhos, por quê? Porque de tanto ela chorar para Hashem, de tanto ela pedir para Hashem, eu sei que esse é meu destino, mas muda por favor, eu não quero me casar com esse homem. Então, em vez de Leá casar com Esav, ela muda o destino e casa com Yaakov. Em vez dela ter Amalek como descendente, porque Esav casou com outras mulheres e ele teve Amalek como descendente direto dele, ela teve 6 filhos, Leá, casadas com Yaakov em vez de Esav mais uma vez, mais um chamado Diná, 7 filhos, ou seja, ela teve 7 filhos e sua ajudante Zilpá mais 2, Gad e Asher. Ou seja, Leá teve 9 filhos com Yaakov, ela e sua ajudante. Das 12 tribos, ela teve 9 filhos, sendo que uma menina, então ela teve 8 tribos e mais uma menina Diná. Pessoal, olhem que power, 9 de 13 filhos de Yaakov vieram de Leá. Not bad. Inclusive Levi, que daí vem todo mundo que trabalha no Bet HaMikdash, todos os Levim e Kohanim hoje, ou todo mundo que vai Bezrat Hashem em breve trabalhar no Bet HaMikdash, no templo, veio de Leá. O que Leá
e Rabi Akiva tiveram em comum. Ambos tiveram uma onda, uma tempestade, um tsunami para derrubar eles. No caso de Leá, você está destinado a casar com Esav. E no caso de Rabi Akiva, você começou tudo com 40 anos de idade. E Hashem, em vez, entre aspas, de escutar o teu esforço com 24 mil alunos que você volta, Rabi Akiva, com 64 anos de idade, de repente, Dow Jones, 0. Ele perde todos os alunos. As ações de Rabi Akiva ficam em default. Ele perde todos os seus alunos. Leá, se quiser casar, casa com Esav. Se quiser se tzadeket, fica solteira. Ela falou, eu não. Nem solteira e nem casar com Esav. Eu vou mais me casar com Yaakov. Ela faz tefilá, fica com a cara enrugada, pessoal. Tenta imaginar quanta tefilá essa mulher fez, quantas lágrimas ela fez. Depois de tudo isso, ela teve 9 de 13 filhos que Yaakov teve. E eu fiquei pensando comigo que às vezes, quando a gente tem uma onda nas nossas vidas, as ondas podem ter 2 efeitos com cada um de nós. Aprendi de Rabi Akiva e de Leá. Ou elas derrubam lo aleno a pessoa, e se a pessoa cair, levanta, porque faz parte cair às vezes. Mas no macro, ou a onda derruba a pessoa, ou pessoas grandes transformam a onda em uma oportunidade de surf, uma oportunidade de uma competição, uma oportunidade de vencer. Depende de nós. Sabe, quando a gente olha para o mundo, e como eu falei para vocês, quando a gente fala de Midot, não é eu na sinagoga, também é muito importante. Não é eu na minha casa, também é muito importante. É eu no business, é eu em tudo. 1990 a 1997, famosa Apple, que ela era famosa na Torá, do pecado de Adam e Rishon, mas não é famosa não, porque lá não era maçã. Mas a primeira maçã famosa é a Apple, companhia Apple, que a gente sabe. E de 1900 a 1997, depois vocês procuram, famoso, se não é que fica agora, a Apple começou a ter uma queda assim gigante. E de repente, ela volta a crescer com a geração iPhone, iPad, and so on. Starbucks, um segundo exemplo. Famosa loja de cafés que a gente conhece hoje, cresceu num determinado período, ela começou a ter muita concorrência e quase quebrou. Só que, pessoal, olhem que curioso, tanto a Apple quanto a Starbucks quase quebraram. A onda quase inundou elas e fechou ambas empresas. Só que homens grandes, e óbvio que depende da Siyata Dishmai de Hashem, não desistiram, foram para frente, foram fiéis aos esforços deles e falaram, olha, se a onda veio para derrubar a gente, ela não vai conseguir. A onda veio para nos ensinar a surfar. Porque a gente sabe o que é Apple é hoje, não preciso falar para vocês, e nem o que é Starbucks é hoje. Mas podiam ter desistido, podia ter sido Starbucks lojinha, um barzinho da esquina, e a Apple podia ter sido mais uma loja, mais uma corporação que cessou de existir como muitas outras. E olhem só que curioso, um passo adiante. Sará faleceu logo depois da Kedat Yitzhak. Pessoal, imaginem Avram Avinu. Avram Avinu passou 10 testes, o último dos testes é pega seu filho Yitzhak, que tem 37 anos de idade, você, Avram, tem 137 anos de idade, e ele vai para Kedah, e ele escuta Hashem de forma fiel. Uau! Avram Avinu passa o 10º dos testes. Ele volta para casa para contar para a esposa, e de repente ele chega e ele vê que sua esposa faleceu. Avram Avinu nem teve tempo de se despedir dela. De repente, lembrem que Sará, mãe de Yitzhak, nem viu seu filho Yitzhak se casar. Isso é difícil para toda mãe, imagina mais ainda uma mãe Yehudiá. Avram Avinu foi fazer a Kedah, ele volta em casa, acabou, agora eu terminei os 10 dos meus testes, e vê sua esposa falecida. Quando ele vai enterrar sua esposa Sará, pessoal, se a gente olhar na Parashá, Chaye Sará, que conta para a gente que Avram Avinu foi enterrar sua esposa Sará, acompanhem comigo, eu vou mencionar 2 vezes, mas acho que tem 5 vezes no comecinho, nos primeiros 15 psukim da Parashá.
Vayakom Avraham el pnei meto. Avraham Avinu se levantou perante o falecido, a falecida no caso Sará, antes de enterrar ela. E em seguida Avraham Avinu compra o campo de Sará. Está escrito Vayakom Asadeu, o campo se levantou. E o Pasuk repete, se não me engano, os Psukim 5 ou 6 vezes Vayakom. E por que essa redundância no verso, pessoal? Que Avraham Avinu se levantou, óbvio. Se ele foi enterrar Sará, ele teve que se levantar para enterrar Sará. Se ele tivesse sentado, ele não ia conseguir se locomover. O campo se levanta quando Sará vai ser enterrada. E a palavra Vayakom, se levantar, aparece 5 ou 6 vezes nesses primeiros 15 psukim de Parashat Chayei Sará. Olhem que power, pessoal. Por quê? Porque Vayakom se levantar. E Avraham Avinu tinha tudo para cair naquele momento. Depois que eu passo 10 testes, eu volto para minha casa, minha esposa faleceu? É essa a minha recompensa? Depois de matar o meu único filho, Hashem me pede, eu falo, é ok. Eu volto para casa, eu nem me despedi da minha esposa e nunca mais, acabou, that's it. Não teve o final feliz de Hollywood. Pasuk repete para a gente em Chayei Sará, Vayakom, 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 Vayakom. E ele levantou. Não que ele levantou fisicamente, porque é óbvio que se ele chegou daqui para lá, ele teve que se levantar. Talvez o Pasuk venha contar para a gente, pessoal, que Avraham Avinu soube ficar de cabeça levantada e não cair. Porque quando nós temos uma onda, e todo mundo tem ondas na vida, a gente tem 2 approaches. Um deles é se afundar e ficar embaixo da onda, e o approach que é mais difícil. E não é fácil em muitos momentos, a gente precisa de ajuda para isso, mas o approach correto que a Hashem espera da gente é, Habibi, eu estou te mandando essa onda para te transformar em um campeão de surf. E foi isso que Rabbi Akiva fez, foi isso que Leá fez, e foi isso que Avraham Avinu fez. Vayakom, 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 Vayakom. E ele levantou, porque mesmo para Avraham Avinu não era fácil. Mas a Torá fala para a gente, ele soube ficar de pé. O mundo mudou depois do pecado de Adam Arishon. Quem incitou Adam Arishon a pecar? O Nahash, a cobra. A cobra incita Adam Arishon a pecar. Foi a primeira queda do mundo. A primeira nefilá, nofel, cair, foi a primeira queda do mundo. O mundo, passou por um chacoalhão depois do pecado de Adam Arishon. O mundo teve que mudar os seus planos, recalculando. E de repente, qual é o castigo do Nahash, da cobra, que incitou Adam e Havá a pecarem? Pessoal, nem que power. A cobra que tinha pés, que caminhava, perdeu seus pés. A cobra ficou deitada no chão, e até hoje, quando a gente, que não veja, porque não é muito agradável, mas quando a gente sabe que uma cobra anda, ela se rasteja pelo chão. Inicialmente as cobras caminhavam, era igual um cachorro, igual uma girafa, as cobras tinham pés, eram quadrúpedes, e depois perderam os pés. Castigo do Adam Arishon. Por quê? Porque Hashem falou para a cobra, olha, o seu castigo, cobra, vai ser ficar deitada, nunca mais levantar. Avraham Avinu levantou. Rabbi Akiva levantou. Leá levantou. O maior castigo do mundo é a pessoa ficar, em português, como a gente fala, down. O castigo do Nahash, meus queridos, foi o quê? Olhem que power, pessoal. Ficar down o resto da vida. Você não vai mais ter a oportunidade de levantar Nahash. Esse foi o castigo que Hashem achou para o Nahash. Porque a maior brachá do mundo é levantar. E a maior klalá do mundo, que é o contrário de uma brachá, de uma bênção, é a pessoa ficar down. Hashem falou, eu vou te dar o maior castigo. Você nunca vai mais conseguir levantar. E o que Hashem fala para a gente é never give up. Nunca abra mão de quem? De nós mesmos. Nahash, você nunca mais vai conseguir. Chega, desiste. Porque eu, Hashem, desisti de você. Em contrapartida, quando Hashem foi inaugurar a casa dele, antes do pecado de Adam Arishon, o mundo inteiro é a casa de Hashem. Depois de centenas de anos, Hashem falou, eu vou voltar para o mundo. E Hashem construiu algo chamado Mishkan, o tabernáculo. Pessoal, olhem como as coisas se encaixam de forma maravilhosa. O tabernáculo, na verdade, Rahamim contam para a gente que
Quando Moshe Rabbeinu foi inaugurar o tabernáculo, ele teve que desmontar e montar o tabernáculo durante 7 dias. Montava, desmontava, montava, desmontava. E a pergunta era, para que tanta musculação? O que adianta montar para desmontar e de repente monta e desmonta de novo? 7 dias. O que Moshe Rabbeinu fez? Montou e desmontou o Mishkan. Por quê? Estranho? Não. Hashem está mostrando para a gente, pessoal, que mesmo o Mishkan vai precisar passar por desmontar e montar. Se a gente se desmonta às vezes na vida, Hashem fala, ok, mas monta de novo. Não fiquem desmontados, não fiquemos nós desmontados. Porque as ondas vêm para nos fazer surfar e não para afogar cada um de nós. O Mishkan, que é a casa de Hashem, desceu e subiu, montou e desmontou 7 vezes. A gente passa por desmontes na vida, mas volta. O Nahash ficou para sempre caído. Hashem falou, não quero mais saber de você. Mas da gente, Hashem fala, claro que eu quero saber. Não é à toa, eu acho, que está escrito no Pasuk, que Sheva Yipol Tzadik. Shlomo Melech, o maior dos homens, diz que o grande homem, ele cai 7 vezes, 7 caídas grandes na vida. Veka, só que ele levanta. E o homem pequeno, ou a mulher pequena, tanto faz, fica sentada no chão, não levanta. O problema não é cair, o problema é não levantar. O Mishkan, ele desmontou e montou 7 vezes. Talvez seja um paralelo, uma alusão ao que disse Shlomo Melech, que Sheva Yipol Tzadik, porque um tzadik, óbvio que não é tzadik também, mas mesmo um tzadik ele cai. Quando ele cai, ele levanta de volta. Cair faz parte, o problema é não levantar. Se a gente der um passeio no Tanakh, mas tudo bem, mas minha vida é difícil. Se a gente der um passeio no Tanakh, queridos, eu fiquei pensando, uma vez estava preparando uma sequência de shiurim, talvez uns 10 anos atrás, e durante as férias dei um mergulho sobre a vida de David HaMelech. Comecei a estudar já faz talvez 10, 15 anos atrás, um pouquinho melhor, um pouquinho, para aprender um pouco mais sobre David HaMelech. Esse homem foi rejeitado pelos irmãos. Tudo que eu estou falando para vocês está escrito no Tanakh. Não precisa nem dos Midrashim, está escrito na lata. De repente, Shaul era sogro de David HaMelech, persegue David HaMelech para matar ele. Mais para frente, David HaMelech tem que fugir para o deserto para não ser morto. Quantas guerras David HaMelech teve que fazer, quantas batalhas. De repente, o terceiro filho de David HaMelech, chamado Avshalom, se rebela contra seu pai e quer matar seu pai. Quer dizer, é uma dificuldade depois da outra, é uma coisa árdua depois da outra, meus queridos. Cada capítulo do Teilim, se a gente lê a tradução dele, a gente vê que é uma pancada atrás da outra. David HaMelech lamentando para Hashem, cantando para Hashem, contando essas dificuldades para Hashem, porque esse homem passou um sogro que queria matar ele, os irmãos rejeitavam ele, o seu filho se rebelou contra ele e queria matar ele também. O que esse homem fez? O que David HaMelech fez? A Gemara no Tratado de Brachot conta qual foi a reação de David HaMelech. Teve momentos muito, muito difíceis. Olhem o Teilim, olhem o Tanakh. David HaMelech, diz o Talmud no Tratado de Brachot, explicando um pasuk, Chatzot Laila Kum Leodot. No meio da noite, David HaMelech levantava para louvar Hashem. Por que justo no meio da noite? Porque se a gente pegar a noite e dividir ela em 2, ela vai começando a escurecer, escurece e depois, aí vem o dia, começa no processo de amanhecer. Chachamim contam para a gente, nossos sábios dizem que Hatzot, a metade, é exatamente o lugar mais escuro da noite, porque é onde terminou de escurecer o máximo possível e ainda não começou num momento muito delicado e devagar, o processo de trazer a clareza do dia seguinte. Hatzot Laila, metade do dia, Hashem conta para a gente que David HaMelech, Akum, ele levantava, igual Avram Avinu, Kam, ele ficou de pé. David HaMelech falou, olha, se eu ficar para baixo, vão me derrubar. Hatzot Laila, o que David HaMelech fazia? Levantava. O levantar, pessoal, é que eu não vou deixar ninguém me derrubar. Vai ter momentos difíceis, disse David HaMelech, momentos que eu vou ter momentos de aperto, mas daqui ninguém me tira. Hatzot Laila Akum, eu vou levantar. Óbvio que ele vai levantar. Quer dizer, levantar. Se David HaMelech, se o Pasuk viesse contar para a gente que David HaMelech acordou, o fato que o Pasuk conta que ele começou a se
mover, ou que ele louvou Hashem, óbvio que ele teve que levantar. Porque o passuco fala akum, levantar. Talvez a explicação seja, como a gente falou de Avram Avinu, levantar quer dizer, não vou deixar, mesmo no momento mais difícil da noite, da minha vida, das minhas noites, nada vai me derrubar. Eu não vou para a geladeira comer 40 chocolates. Eu não vou tomar mais uma dose de uísque. Eu não vou procurar recursos para me enganar. Eu vou levantar de forma saudável. Procurar o que Hashem quer de mim. Eu vou me transformar num gigante. Foi isso que David HaMelech fez, que Rebbe Akiva fez, que Leá fez, que Avram Avinu fez, como a gente mencionou até agora. E vejam o resultado desses 4 homens e mulheres gigantes. A história se passa em 1720 na Ucrânia. Uma criança chamada Dov olhava para sua mãe, Dov, órfão de pai, olhava para sua mãe se balançar na cadeira de balanço. No final do dia, chegando cansada e dando todo o esforço do dia dela para pagar o melamed, o professor particular, que naquela época não tinha escolas, de Dov. Essa criança tinha 7 anos de idade, Dov tinha 7 anos de idade, e a mãe dele fazia do máximo para não mostrar a fatiga que ela tinha, mas era muito difícil, se esforçava muito para conseguir um sustento um pouquinho melhor, para que seu filho tivesse o melhor dos professores que havia na época. E quando Dov via a mãe dele à noite em casa, depois de um dia de estudo, ele falava, e a mãe de um dia exaustivo de trabalho, falava para a mãe, mãe, tudo vai dar certo. E a mãe fala, enquanto você está estudando, tudo já está dando certo. Um dia, ambos voltam para casa e de longe vêm chamas. Se aproxima um pouco mais e fala, não deve ser, mas talvez seja. E a cama e a casa, me permitam, o casebre, uma casa muito simples, do pequeno Dov e sua mãe, pegou fogo. E de repente Dov olha para sua mãe e fala, Ima, e deu a mão para ela e viu que a mãe estava em situação difícil agora. Dov com 7 anos vê sua mãe muito triste, dá um abraço nela, segura a mão forte da mãe dele. E a mãe dele diz para ele, olha, óbvio que eu estou triste, mas não triste tanto pela casa, é um pedaço de mim, eu estou triste pela casa, mas triste de verdade eu estou pelo seguinte, pequeno Dov, contando sua mãe para o seu filho, porque todas as noites eu sentava com você naquela cadeira de balanço e eu te contava uma historinha. E essa historinha do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, para lembrar quem você era, que eram esses grandes homens que você nunca viu eles, nunca conheceu eles. Só que agora, depois que a casa pegou fogo, aquele livro pegou fogo e eu não tenho mais história para te contar. Pequeno Dov vira para sua mãe e diz, Kam! Ele levantou. Falou, mãe, se a gente perdeu o nosso Sefer HaYuchassim, o livro que conta dos nossos antepassados, aquele livro do Ihus, de quem eram os nossos antepassados, não se preocupa. E sua mãe fala assim, como não se preocupa? Era tudo que a gente tinha, esse nosso maior tesouro. Disse o pequeno Dov para sua mãe, Ima, eu vou ser um homem nobre e eu vou fazer o novo Sefer HaYuchassim da nossa família. E os meus filhos e netos vão ser orgulhosos de mim no futuro, e bisnetos. Eles vão ler sobre o meu Ihus. Quando sua mãe escutou isso, ficou comovida. E pessoal, pequeno Dov se transformou. Dov Mer de Mezrich. O famoso Rebbe de Mezrich, mentor daqueles que gostam de viajar para os túmulos, mentor do grande Rav Elimelech de Lizensk, mentor do Rav Lev Yitzhak Mibardichev e mentor do Rebbe de Chikotsk. Porque a onda podia ter afogado Dov Ber, mas Dov Ber falou, se o livro antigo de Sefer HaYuchassim foi perdido, ok, triste, mas nada para me parar, isso é uma força para que eu possa ser calmo. Essa onda não veio para me destruir, mas veio para me ensinar a surfar. Se transformou no grande homem que a gente mencionou agora. A onda, nesse caso, criou
com todo respeito, entre aspas, um mega surfista. Contam que uma mulher veio uma vez reclamar para o rabino. Falou para ele: eu tenho um marido e esse meu marido ele ronca muito, Rav. O rabino olha para ela e dá uma solução assim inusitada para a mulher. Ele diz para ela o seguinte: minha senhora, muito simples a solução. Ela fala: como eu coloco um prendedor no nariz dele, o que eu faço, Rav? Eu não sei, coloco um capuz na cabeça dele, eu deixo ele acordado a noite inteira, mando ele dormir na casa da mãe dele, como que eu faço? O Rav falou: não, muito simples. Quem te ajuda em casa? Essa senhora fala: quem me ajuda em casa? Tem duas ajudantes que ajudam a limpar a casa, um pouquinho na cozinha. O Rav falou: então, a solução está fácil. A mulher perplexa diz: Rav, o meu marido ronca à noite, qual a solução com as empregadas? Diz: olha, pega essas duas senhoras que trabalham nessa casa, essas duas domésticas, e manda elas embora. A mulher não entendeu nada, o Rav falou: só faz isso. Ela falou: ok. Ela era fiel ao seu Rav. Ela manda as duas mocinhas que trabalhavam em casa embora, e de repente, depois de um tempo, que a mãe manda as duas, que essa senhora manda as duas empregadas embora, o Rav encontra ela 2 semanas depois e fala para ela: e aí, Shu, o que está acontecendo? E a mãe fala: ó, tudo bem, eu estou trabalhando muito em casa, etc. Mas ele pergunta para ela: esse não é o ponto é, você veio com uma queixa que seu marido roncava, você não conseguia dormir, como que está esse problema? Estou preocupada com você. Disse a mãe: eu? Chega 9, 10 da noite, eu encosto minha cabeça no travesseiro, não dá nem tempo de contar até 3, eu estou dormindo até o dia seguinte, eu durmo de forma maravilhosa. O Rav falou: então a gente descobriu a solução de como você não olhar mais para o problema do ronco do seu marido. Eu fiquei pensando, pessoal, que isso tem tudo a ver com o nosso shiur. Acompanhem comigo. Não é só piada de rabino, aqui tem tudo a ver com o nosso shiur. David HaMelech diz: Hatzot Laila Akum. Na metade da noite eu vou levantar. Para fazer o quê? Lehodot, para te louvar, Hashem. Muitas vezes, quando a gente tem algum problema, a gente começa a reclamar, às vezes Hashem fala: olha, puxa vida, você está reclamando que você não consegue dormir, óbvio que tem que rever como resolver o sono, não é? Mas o ponto que dá para a gente aprender daqui é o seguinte: às vezes, tirando as mocinhas que trabalham em casa, a gente fica cansado, a gente conseguiria dormir. Então, os nossos problemas, às vezes, pessoal, são pequenos, que com coisas maiores a gente conseguiria até perceber eles. Se a gente não tem coisas maiores, Baruch Hashem, que não tenha mesmo, David HaMelech falou: Hatzot Alayla, se eu estou com dificuldades, Akum, deixa eu levantar. Para fazer o quê? Continua o Pasuk dizendo Lehodot, louvar Hashem. Porque muitas vezes, quando está com dificuldades, pessoal, é parar um segundo e contar as brachot que a gente já tem. Isso não vai fazer que as dificuldades desapareçam, mas a gente consegue, se a gente tem uma colher de sal e coloca ela num copo, não dá para tomar água. Se a gente coloca ela numa bacia, fica menos difícil. Se a gente coloca ela na piscina, a gente nem percebe mais o sal. Quando a gente começa a contar nossas brachot, Hatzot Alayla, as dificuldades de David HaMelech no meio da noite, como a gente mencionou, David HaMelech falou: eu vou levantar Hakum. Qual a próxima palavra no Pasuk? Lehodot, louvar Hashem. Eu acho que talvez David HaMelech está falando para a gente: olha, cada um de nós tem um David HaMelech dentro da gente, tem dificuldades, tem as nossas noites difíceis. Hakum, levanta. Lehodot, e conta quantas brachot a gente já tem, pessoal. Cada um de nós tem brachot na vida. A gente tem que olhar para elas nos momentos de dificuldades. Isso não vai fazer a dificuldade desaparecer, mas vai fazer o sal se dissolver no mar e não num copo de água. Sabe que pessoas gigantes são aquelas pessoas esforçadas. E todo mundo que é esforçado sabe ser grato. Eu acho que muitas vezes, quando a gente tem muita facilidade na vida, sem querer, a gente acaba perdendo a vontade de agradecer. Quando nós somos gratos, a gente tem o benefício, meus queridos, de poder
quando a gente tem esforço, melhor dizendo, a gente tem o benefício de poder agradecer, porque alguém que é esforçado, normalmente ele é grato por aquilo que ele tem. A pessoa que se esforçou para ganhar dinheiro, para ganhar uma bicicleta, ele cuida muito mais da bicicleta do que alguém ganhou isso. A vida Melech disse, Hatzot Alayla, eu vou levantar por causa do meu esforço leodot, porque eu sei apreciar tudo que eu já conquistei. E pessoas grandes se esforçaram. Pessoas grandes não abaixaram a cabeça, Akum, levantaram. Rav Ovadia Yosef, Zichron Libraha, famoso Rishon LeZion, famoso Posek, que faleceu recentemente, há 2 anos atrás, ele morava, quando chegou em Israel em 1949, Rehov Beersheva. E em Israel já tinha eletricidade em 1949, só que não na casa da família Yosef. Na casa do Rav Ovadia Yosef não tinha eletricidade. Por quê? Porque Rav Ovadia Yosef, isso mesmo, em 1949, não em 1700, 1949, ele não tinha dinheiro para pagar eletricidade. Rav Ovadia Yosef, ele estudava com luz, lâmpada de querosene, que não é muito agradável. Por isso que esse homem teve problemas de visão nos seus olhos e usou aquelas lentes escuras e grossas durante o resto de toda a sua vida. Uma vez, esse mesmo homem, para a gente entender o que é levantar, o que é não deixar a situação me apagar, eu não tenho força, não tenho dinheiro para pagar eletricidade, força eu tenho, não tenho dinheiro, ok, vou estudar com luz de querosene, porque o esforço só me akum leodot, só me faz louvar mais nas conquistas que eu tiver. No caso do Rav Ovadia, uma vez esse homem foi para Nova York, deram para ele dormir, ele e a esposa num quarto, era Shabbat à noite, e ele falou que queria estudar, mas, pessoal, nem que pau era a história. Eu não quero acordar minha esposa. Pessoal, nem que grandioso. Eu preciso estudar, mas minha esposa precisa dormir. Então ele perguntou se tinha algum lugarzinho para estudar. Naquela casa pequena onde ele ficou de visita, ele falou, falaram para ele, o que eu posso te ajudar é no armário, a gente pode deixar uma luzinha ligada no armário, dentro do armário, isso, armário de roupa, e tem uma cadeira pequenininha, a gente pode te emprestar, o senhor entra lá alguns minutinhos, estuda e coloca a porta um pouquinho mais para assim, meio aberta assim, para bloquear a luz, assim não acorda a tua esposa. Ok? Rebbe Akiva pegou uns livros, entrou no armário, encostou a porta do armário, ficou dentro, tá bom, 1 hora, meia hora, 2 horas, quanto tempo ele já vai estudar? Bateram na porta do quarto dele de manhã para acordar ele. Rebbe Akiva passou a noite inteira dentro do armário, estudando, com a luz que colocaram para ele lá, com a cadeirinha que colocaram para ele lá, com o armário semi-fechado para não acordar sua esposa. Grandioso Baitself, a história de não acordar a esposa, de ser sensível à esposa, mas por outro lado, eu quero estudar. Não dá? Como assim não dá? Dá, se eu quiser dá. E deu, porque a onda não vem para me abaixar, vem para me transformar num gigante. Quando nós temos dificuldades, são oportunidades de nos transformarmos em gigantes. E se a gente cair, levanta. O Mishkan levantou 7 vezes. Todos os dias de manhã, pessoal, falando Hatzot Alayla Akum Lehodot, louvar Hashem, eu sei que de manhã é difícil fazer isso, mas em algum momento do dia, quando a gente fala Modani Lefanecha, é obrigado Hashem, é falar Yahu, eu estou de volta. Porque cada vez que a gente volta de manhã, Hashem está falando para a gente, olha, Black Friday, promoção por tempo limitado. Rabino, o que você está querendo dizer? O que a gente escutou mesmo, que cada um de nós está aqui por tempo limitado. Cada dia de manhã, que a gente fala Modéani, a gente está falando para cada um de nós, que a gente viu há 120 anos com muita saúde e brachá, nós estamos vivendo por tempo limitado. Modéani Lefanecha, hoje, amanhã. Como uma vez disse Steve Jobs, num dos discursos que ele fez em Stanford, depois procurem, ele falou, live your life as if it will be the last day. Viva a sua vida como se fosse o último dia. E terminou esse homem dizendo, one day you will be right. Um dia a gente vai acertar. Porque ninguém vive aqui para sempre. O Modéani fala para a gente, Habibi, Hashem, estou investindo em você, aproveita. Nada é aleatório. Nós fazemos parte do mundo da academia de Akadosh Baruch Hu. Esse mundo é uma academia de Hashem. E Hashem é nosso, entre aspas, com respeito personal, que manda para a gente os testes, os percursos de musculação que a gente precisa para se transformar cada um de nós num gigante. Mesmo que a gente muitas vezes ache que não, e na verdade é difícil.
Nós temos problemas? Temos. Hashem não daria para suavizar, Hashem falou que queria muito. Mas para produzir o gigante que tem dentro de cada um de nós, se eu suavizar não vai sair. Então Hashem fala, eu não abro mão de você. Isso mesmo, de cada um de nós. Hashem fala, eu não abro mão de você. E para isso os testes são a melhor academia do mundo. É curioso que, pessoal, um dos princípios da fé é chamado Tchiat HaMetim. O que quer dizer Tchiat HaMetim? Ressurreição dos mortos. A gente fala, pessoal, que os mortos vão levantar. Até o morto precisa secar, levantar. Quando a gente fala na Midah, referente a Tchiat HaMetim, que é um dos princípios da fé judaica, que todo Yehudi tem que acreditar, que vai haver Tchiat HaMetim, porque quem não vai ter Tchiat HaMetim, quem não vai reviver depois, quando Hashem achar a hora que Mashiach chegar, o único é aquele, certeza que não vai reviver, aquele que não acredita em Tchiat HaMetim. Mesmo que ele cumpriu o mitzvot, ou ela cumpriu o mitzvot, aquele que não acredita, não vai reviver. E Tchiat HaMetim, como é chamado Tchiat HaMetim, ressurreição dos mortos, pessoal? A gente fala todos os dias na Midah, em que me surgiu a estrelinha quando está preparando o shiur. Kayem emunato, Hashem cumpre a promessa de Tchiat HaMetim, Lishenei afar, para aqueles que estão dormindo no chão, quer dizer, vai reviver essas pessoas. Mekayem, vem da palavra kam, Mekayem emunato, Hashem faz levantar. Para quem? Para quem acreditou e foi de pé, vivo a vida inteira, foi kam. Aquele que foi kam, vai ser Mekayem emunato, Hashem vai levantar ele. Porque o que a vida mais pede da gente é stand up, fica de pé, Habibi, kam. Da mesma forma que Hashem nunca abriu mão de cada um de nós, a gente não pode abrir mão dele, maiúsculo. Pessoal, olhem só que show nessa fase final do shiur. Quando o Bet HaMikdash foi quase que destruído, e depois destruído, óbvio, mas antes de ser destruído, na época de Hanukkah, quem destruiu o Bet HaMikdash para destruir o Bet HaMikdash foram os gregos, Yavan. Yavan é Grécia. Como se escreve Yavan em hebraico? Yud, Vav e Nun. Pensem nas três letras. Yud é uma risquinha pequena, Vav é uma risquinha mediana e Nun é um risquinho maior. Yud, Vav e Nun. Três letrinhas simétricas, pequena, média e grande. E pessoal, qual que é o objetivo de Yavan quando foi destruir o Bet HaMikdash? Uma risca pequena, uma média e uma grande, colocar a gente cada vez mais para baixo. Yud é um risco pequeno, Vav é maior e Nun é maior ainda. São risquinhos em direção ao baixo. Qual que é a resposta, pessoal, em Hanukkah? Olha que interessante, a gente acende o óleo. Qual que é a peculiaridade do óleo, do azeite? Estar sempre para cima. Quer dizer, Yavan é colocar a gente para baixo, e o azeite é colocar a pessoa para cima. No mundo da Hassidut, eles contam para a gente, grandes rebes contam que o job maior do Yetzer Hara não é fazer a pessoa fazer haverá. O Yetzer Hara precisa ganhar salário no fim do mês, ele é muito inteligente, ele tenta todas as artimanhas possíveis. O maior job do Yetzer Hara não é fazer a pessoa fazer haverá, mas é o feeling, é o sentimento que a pessoa sente depois. Porque quando a pessoa sente down, baixo, deprê, Yetzirah fala, acabou o jackpot, já fiquei milionário. Independente, porque essa pessoa nunca vai conseguir fazer mais nada na vida. E o nosso trabalho é sempre ser igual ao azeite, estar sempre em cima. Quando a gente está down, tudo fica down na vida da pessoa. E quando a pessoa está de bem com a vida, tudo, de verdade, tudo tem outro approach. Isso é verdade, sabe que no mundo da yoga, no mundo daí, tem uma teoria, eu nunca sabia se essa teoria é verdadeira, até que Baruch Hashem, eu encontrei no Beit HaLevi, o Rav de Brisk, que viveu no fim de 1800, começo de 1900, da dinastia de Brisk, o Beit HaLevi tem alguns capítulos sobre Emunah e Bitachon, sobre confiança em Hashem. Ele traz umas palavras lá fortíssimas no segundo capítulo, eu quero ler para vocês. Diz o Beit HaLevi, de alidei ze shechared adam, quando a pessoa tem medo, ele fica fraca, ele cai, como a gente falou, que é o contrário de kam, me'eize davar, de qualquer coisa. Velo boteach b'Hashem, ele não acredita em Hashem, ele ou ela, ze atzmo gorem lo sheinaten lefanav mokesh shelo haya klal. Isso faz com que a coisa aconteça com a pessoa. Eu já vi isso escrito no mundo, mas não sabia se era verdade.
Quando a gente encontra na Torá, a gente sabe que é verdade. Disse o Beta Levi, o grande Rav de Brisk, quando a pessoa tem medo de algo, isso faz com que a coisa aconteça com a pessoa. Aquele que é cama, aquele que está ancorado com Hashem, ele não tem medo, isso protege com que alguma coisa que lo aleno tinha que acontecer com a pessoa não aconteça. E a pessoa que está com medo, ele está down, isso faz com que a coisa lo aleno aconteça com a pessoa. Isso é certificado por nossos grandes Chachamim. Ou seja, a gente precisa estar ancorado com Hashem. Porque uma pessoa que está bem, ele olha para tudo de forma sorridente. Uma pessoa que está mal, lo aleno, ele olha para tudo de forma down, triste. As ondas não vêm para nos afogar, as ondas vêm para nos deixar up. Eu vou terminar para vocês, pessoal, com uma história que não é hassídica, não é de Rav, mas é uma história que me marcou. Uma história muito forte. Havia, recente, um corredor espanhol chamado, um atleta, Ivan Fernandes. Nasceu em 1988, recente. Quem gosta de corrida é um prato cheio. Ele correu 10 quilômetros em 20 minutos e 45. Se a gente fizer as contas, dá 29 quilômetros por hora, quase igual a um carro. É um homem que correu a pé, corrida, 10 quilômetros em 20 minutos e 45 segundos, que dá uma média de 29 quilômetros por hora. Uma das corridas desse homem, pessoal, olhem, quem está bem, sempre está bem. Uma corrida desse homem, no ano de 2014, ele foi correr, e na corrida, ele estava em segundo lugar. Na frente dele havia um queniano, chamado Abel Muta. Esse queniano estava na frente desse Ivan Fernandes, mais uma vez, e Ivan Fernandes estava próximo à linha final, chegando para cruzar a linha final, e era a chance dele ser o primeiro colocado. O que ele fez? Ele empurrou o queniano, não para desclassificar ele, mas para ajudar o queniano a ganhar. Ou seja, Ivan Fernandes estava em segundo lugar, ultrapassando o primeiro lugar, ele empurrou o primeiro lugar, e assim Abel Muta, que era o queniano, pegou o primeiro lugar, Ivan Fernandes ficou no segundo lugar. E quando foram perguntar para ele, mas Habibi, ou sem Habibi, por que você fez isso? Por que você empurrou ele? Era a sua chance de ultrapassar ele e ganhar. Então disse Ivan Fernandes, por quê? Porque se ele estava na minha frente até agora, por que eu vou ultrapassar ele? Deixa ele ganhar. Pessoal, quem está bem, vive bem a qualquer momento. Quem está bem sabe fazer o bem. E quem não é calmo, o contrário. O que Hashem fala para a gente todos os dias de manhã é, cada dia que a gente tem, um dia de vida é uma promoção, porque ninguém vive para sempre, é um Black Friday de verdade. Então a Kadosh Baruch Hu fala para a gente que o nosso job nessa vida é ser calmo, é ficar de pé, porque as ondas vêm para nos ensinar a nos transformarmos em heróis do surf da vida e não lo aleno afogar nenhum de nós, que a gente possa ser calmo, ficar de pé, crescer e olhar para todos os testes que a gente tem como uma oportunidade de expandir o gigante que tem dentro de cada um de nós.